Romanos capítulo 8, a partir do verso 14 até o verso número 17. A palavra de Deus diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que ela nos foi deixada para a edificação da igreja, da nossa vida, para a transformação das nossas atitudes. Por isso, nesse momento, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra, que esta semente que será semeada possa frutificar na vida de cada um de nós, Pai. Porque não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Por isso, pedimos a Deus em oração: fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede da Tua boca. Que essa palavra nos seja ministrada e que a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, seja cheia do Teu Espírito nesse momento, para que na unção do Espírito Santo a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, distrações, para que todos possamos Te ouvir essa noite. É o que Te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui estamos mais uma vez, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, um capítulo que tem muitas riquezas espirituais, um capítulo em que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou para a igreja doutrinas muito importantes, doutrinas que determinaram inclusive o rumo da igreja na carta aos Romanos. Foi lendo essa carta que Lutero de fato sentiu de Deus a verdade, recebeu do Senhor a verdade e então se opôs a tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. E nesse capítulo especialmente, Paulo é muito feliz ao ser usado por Deus para trazer coisas muito importantes para a nossa vida espiritual. E o assunto do que ele fala aqui são verdades que nós precisamos conhecer, que devem transformar a nossa vida, e diante dessa verdade nós temos que ter uma atitude diferenciada. Paulo está colocando diante de nós valores de Deus, para que a gente entenda aquilo que o Senhor fez na nossa vida, no que nos tornamos e por que nos tornamos o que nos tornamos, como devemos viver diante desta realidade. E ele vai dizer no último versículo que passamos a ter agora uma filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus. E porque somos filhos, ele enfatiza, somos também herdeiros de Deus. Tudo isso derivado da conversão, da obra que Deus operou no homem, ao nos tirar da vida de pecado, ao nos libertar e nos salvar para uma vida completamente nova em Cristo. Isso nos tornou filhos de Deus. É muito comum as pessoas dizerem que todos são filhos de Deus, mas o apóstolo João, já no seu evangelho, no capítulo 1, verso 12, dizia que não é bem assim. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, filho de Deus é aquele que crê no nome do Senhor. Este recebeu de Deus o poder de se tornar filho de Deus. Na verdade, todos nós, as pessoas da terra, são criaturas de Deus, mas se tornam filhas, são elevadas à categoria de filhas, aqueles que creem em Jesus, como diz João, capítulo 1, versículo número 12. Então,
essa realidade de somos filhos de Deus é derivada do fato de que nós cremos em Deus. Paulo diz no verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Estamos ligados a Deus por causa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus abriu para nós um novo e um vivo caminho pelo qual podemos chegar a Deus. E o caminho é Ele próprio. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho que me levou a Deus, Ele é aquele que me tornou filho de Deus e é aquele com quem eu compartilho desta condição de filho e recebo também a herança, todos os benefícios de ser um filho de Deus. Então, o motivo da Bíblia dizer que nós temos uma herança é exatamente porque somos filhos. Aos filhos é deixada uma herança. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, onde começamos a ler, a Bíblia diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu recebi o Senhor, eu criei no Senhor e agora sou filho, mas também este fato está atrelada à realidade de que eu também sou guiado pelo Espírito de Deus. E aí, irmãos, a gente vê a coerência da palavra de Deus. Muitos podem se arvorar e se auto-intitular filhos, como já disse a você, todo mundo se acha filho de Deus. A Bíblia disse não, só quem crê. Mas mesmo quem crê pode dizer assim, eu acredito em Jesus, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz não, só é filho de Deus aquele que crê e é guiado pelo Espírito. Por que somos guiados pelo Espírito? Simplesmente porque foi o Espírito Santo que nos levou a crer. Ninguém acredita sem a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele trouxe o convencimento da verdade. A verdade que é Jesus foi gravada no meu coração pela atuação do Espírito Santo. E a partir desse momento eu me tornei habitação do Espírito Santo. Diz a Bíblia, somos templos do Espírito Santo. Ele está em nós. E se Ele está em mim, é para que Ele guie a minha vida. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é considerado filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É um atestado de filiação. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não posso ser guiado pela minha vontade, pelo que eu quero, pelo que eu penso, pelo que eu acho, mas pelo que o Espírito Santo quer me conduzir, pelo convencimento de Deus, que é o único realmente que pode convencer o homem e transformar a sua vida. Então não estamos falando, a Bíblia não está falando de uma filiação natural, porque o unigênito de Deus é Jesus, mas a Bíblia está falando de uma adoção, adotados como filhos, somos filhos de Deus. E não importa a nossa geração, não importa de quem eu sou filho aqui na terra, não importa a minha família, como dizem aí por aí, filho de crente nem sempre é crentinho, entende isso? Cada um tem que ter uma experiência pessoal com Deus, encontrar-se com Jesus, render-se a Ele, receber do seu Espírito, tornar-se filho de Deus. Não é uma descendência natural. A Bíblia mesmo diz aos judeus, descendentes de Abraão, que se achavam especiais por terem esta descendência. Eu sou descendente de Abraão, então o meu futuro está garantido. A Bíblia não diz que isto é verdade, muito pelo contrário, ela combate esse ensino. Veja em Romanos, capítulo 9, olha o que Paulo continua escrevendo, um capítulo depois, no versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. No mesmo capítulo, no versículo 13, está escrito, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Deus é soberano para escolher, não sou eu que o escolho, é Ele que escolhe a mim. Então não é uma questão de eu ser filho de alguém, de eu ter uma herança aqui na terra. O que eu preciso é ter uma herança espiritual, uma herança celestial. E isso é enfatizado pela palavra de Deus, para que eu viva na condição de filho de Deus. Já dissemos aqui várias vezes que essa filiação não se obtém por mérito, não é um trabalho que eu realizo e um pagamento que eu recebo por algo que eu fiz, não é por mérito. A Bíblia diz, abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo número 4, no versículo 28 até o versículo 31, Gálatas capítulo 4, do verso 28 em diante, diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre, diz a palavra de Deus. E Romanos capítulo 8, que lemos, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai, algo como paizinho. Podemos clamar dessa maneira, porque fomos adotados por Deus, não porque merecemos, não por mérito de cada um de nós, mas pela sua presciência, pela sua bondade, pela sua graça, fomos salvos por Deus, irmãos, e adquirimos essa condição de filhos. E aí, a carta aos Romanos nos alerta: eu não recebi o espírito de escravidão. Escravo eu era no mundo antes de conhecer a Cristo, quando vivia morto nos meus delitos e pecados. Eu era escravo dos pecados, mas a palavra de Deus diz: eu não recebi esse espírito para viver outra vez com medo, atemorizado, mas o que eu recebi foi o espírito de adoção. Deus me adotando como filho, juntamente com Jesus, o unigênito. Eu agora faço parte da família. Fui adotado em amor e posso chamá-lo de pai, posso chamá-lo de paizinho. Entende isso? Privilégio que o Senhor nos dá, que nós precisamos entender biblicamente para vivermos de forma coerente com essa verdade. Essa filiação não se adquire também por meio de cerimônias. Alguém pode pensar: eu fui batizado quando criança, eu fui batizado quando adulto, então eu de alguma forma, por causa disso, herdei essa filiação. Não é a questão de uma cerimônia, porque muita gente pode entrar no batistério como um pecador seco e sair como um pecador molhado, né? Vai mudar nada na vida de ninguém, vai continuar exatamente a mesma coisa. Então a Bíblia, ainda em Romanos, no capítulo 9, ela diz, no versículo número 9, assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E no versículo 12, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então, não é por circuncisão, não é por batismo, não é por nada que alguém faça, mas por algo que Deus determina, por algo que Deus designa, escolhe, chama e salva. Assim funciona, irmãos, a nossa filiação diante de Deus, nascidos de novo, regenerados pelo seu Espírito. Em Romanos capítulo 8, o texto que a gente leu, volta lá, está escrito no versículo 16, está escrito assim: próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica? O próprio Espírito. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito revela para mim. O Espírito Santo revela ao meu coração que eu sou
filho de Deus. Essa é uma revelação do próprio Espírito. E eu leio o texto para você agora de Romanos capítulo 4, que era na verdade o texto que eu teria que ter lido antes. Esse texto em Romanos 4, no versículo 9, ele diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. E agora no versículo 12, o pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que Paulo está dizendo, que Abraão e a circuncisão que veio depois, não são a garantia de que eu serei, de alguma forma, cristão ou salvo. Apenas ser circuncidado, que era um símbolo do batismo para o judeu, para o cristão também não adianta apenas ser batizado. Eu preciso crer, eu preciso entender que a filiação tratada aqui, ela é espiritual e não apenas de uma herança religiosa. Eu sou filho, neto, bisneto de cristãos, isso não quer dizer nada, se eu não tomar a minha decisão. Mas se isso acontecer, o que a palavra de Deus está dizendo para mim é que eu agora tenho um novo espírito, tenho uma nova condição e preciso experimentar uma nova vida. Não viver mais atormentado, aprisionado pelo pecado, mas viver de uma forma totalmente diferente, totalmente nova, na abrangência dessa herança que o Senhor nos deu, que alcança todas as áreas da nossa vida. Todos, desde o início da igreja, foram abençoados pela mesma promessa feita por Deus. Todos foram abençoados na mesma palavra. Veja em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20. Na carta aos Hebreus, no capítulo número 6, do versículo 13 ao versículo 20. A palavra de Deus não mudou, ela é a mesma. Em Hebreus 6, do 13 ao 20, diz: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus fez a promessa é imutável, ela não muda, e a herança é nossa. Essa é uma realidade, irmãos, que nós precisamos entender a respeito de salvação. Ela é uma iniciativa de Deus e ela pertence àqueles a quem Deus revelou a sua palavra e que creram nele de todo o seu coração. Nos tornamos herdeiros, exatamente como Abraão foi herdeiro, pai da fé, antes da circuncisão, antes da lei, tudo isso mostrado na palavra de Deus. Bom, dito isso, queridos, talvez você se pergunte, mas que herança é essa a que eu tenho direito? Esse assunto às vezes desperta o nosso interesse, né? Se eu disser para você, olha, você tem uma herança, opa, o que será que vem por aí? Quem será que foi o meu parente rico que morreu, um tio que eu não conheço, né? Que herança é essa que eu tenho para receber? Uma coisa eu garanto a você, é melhor do que qualquer herança material, que você possa tomar conhecimento de forma inesperada. É uma herança real
embora não seja material. A herança que a Bíblia nos fala, herdeiros de Deus, lá no verso 17 que a gente leu, é uma herança muito superior e que nós precisamos entender. Por que é importante entender isso, irmãos? Para que haja em nós gratidão. Como foi falado hoje pela manhã, para que a gente pare de viver pelo interesse, pare de se relacionar com Deus pelo interesse, pare de fazer a obra de Deus por interesse, pare de dar algo para Deus por interesse, porque Ele já me deu tudo, Ele já me adotou como filho, Ele já me inseriu na sua família, Ele já me garantiu uma herança. O que mais que Deus precisa me dar para que eu o ame? O que mais que Ele precisa fazer por mim para que eu, constrangido por um amor que não mereço, queira servi-lo com alegria? Precisa mais algum estímulo? A gente tem essas coisas que nos acompanham desde pequenos, a questão do estímulo para fazer. Se eu não tiver um estímulo, eu não faço. Se eu não tiver uma recompensa, eu não faço. Como animais adestrados, às vezes nos tornamos. Como é que se adestra um animal? Você dá a ele uma recompensa por cada coisa que ele acerta. Um elogio, um torrão de açúcar, uma cenoura, alguma coisa. Você dá a ele algum prêmio por um acerto que ele fez. E aí eu creio que nós não somos animais, posso crer nisso? Eu creio que nós somos muito superiores a eles, o próprio Senhor Jesus falou disso. Então nós não precisamos de recompensa para fazer o que devemos fazer, porque toda recompensa já recebemos, sendo herdeiros de Deus, de coisas espirituais. E sabe do que somos herdeiros? Vamos ler alguns textos aqui. Apocalipse capítulo 21, lá no final da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 7. Olha como é simples a nossa herança. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. A herança é ser filho do dono. É ser filho do homem, irmãos. Filho daquele que tem tudo, tem todas as coisas, é aquele que é o dono de todas as coisas. Essa é a herança que nós temos. Veja mais explicitamente, Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo número 21. 1 Coríntios, vamos lá, em capítulo 3, no verso 21, nossa herança aqui é exemplificada. Ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O que Paulo está dizendo para a igreja? Vocês são donos de tudo, porque vocês são filhos daquele que é dono de tudo, e a sua herança é tudo. Só que essa não é uma palavra para a gente encarar de forma triunfalista, de sair para aí dizendo: ah, tudo é meu, vou pegar de você porque é meu, né? Eu sou filho do rei, como alguns muito batem no peito para dizer, né? Ah, me dá isso aqui, isso aí é meu, vou orar para Deus tirar de você e dar para mim, tirar do ímpio para me abençoar e tal, essas coisas, né, que não tem sentido nenhum biblicamente falando, mas o entendimento de que essa herança inclui todas as coisas. Se o Deus que eu sirvo é o Criador do céu e da terra, e Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, e eu sou seu filho, eu sou herdeiro de tudo. Isso mostra para mim que eu não preciso de nada. Veja, a gente às vezes mede a riqueza de forma errada. As pessoas medem a riqueza pelo que elas têm, não é? Você mede a riqueza de alguém pelo que ela tem. A gente deveria medir a riqueza da pessoa pelo que ela não sente falta, entende? Não pelo que ela tem. A minha riqueza não é pelo que eu tenho, mas é por aquilo que eu não sinto falta, eu não preciso de nada. Quem não precisa de nada é rico, entende? E eu tenho em Deus tudo aquilo que eu preciso. Então, eu sou rico, não me falta nada. Se não lhe falta nada, você é rico, entende, irmãos? O que falta para você ser feliz? Tudo que era preciso, Deus já deu a você. A filiação, o nome, não é? Deus te deu um nome, Deus te deu uma filiação, Deus te deu um pertencimento, Deus te enxertou numa raiz, você agora tem herança, você tem árvore genealógica, então nós somos herdeiros de tudo. Veja, a Bíblia também diz em Hebreus capítulo 1, na carta aos Hebreus, logo no primeiro capítulo dessa carta, falando aos Hebreus,
capítulo 1, versículo número 14, está escrito dessa maneira: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O autor de Hebreus está falando sobre os anjos e está dizendo que eles são espíritos ministradores e que foram enviados. Enviados por quem? Por Deus. A Bíblia diz no Salmo 91, o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardem. Deus dá ordem aos seus espíritos ministradores para serviço a favor dos que vão herdar o quê? A salvação. A salvação é parte integral da nossa herança. Você é herdeiro da salvação, a salvação que está em Deus, que ninguém pode conquistar, que ninguém pode comprar. Você é herdeiro dela, e Deus tem anjos trabalhando ao seu favor. O que é mais que eu preciso, irmãos? Abra a Bíblia agora em Tito, capítulo 3, um pouquinho antes aí de Hebreus. Tito, capítulo número 3, no versículo número 7, está escrito: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, herdeiros da salvação, herdeiros da vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós somos justificados pela fé. Deus nos justifica porque nós cremos nele. Então ele justifica os nossos erros, os nossos pecados, pelo fato de termos crido nele. Então nos tornamos herdeiros de uma justiça. Eu recebi uma justiça que eu não merecia, porque eu não sou justo, mas eu recebi a atribuição de uma justiça a mim. Isso foi uma herança, foi uma bênção, foi uma dádiva. Entende? Alguém trabalhou para que eu recebesse. Herança é assim, alguém trabalha para você receber. E isso é direito que Deus me dá. Pela fé eu recebi herança, exatamente como Noé, diz aqui a Bíblia. Em Tiago, agora, no capítulo número 2, no versículo número 5, Tiago diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você é herdeiro de quê? Do reino que Deus prometeu a quem o ama. Você recebeu por herança um reino, reino de Deus. Pertence aos que são seus. O reino de Deus é a nossa herança. Irmãos, isso é algo para alegrar o coração. E essa alegria para motivar o nosso serviço. Não qualquer outra coisa, não como foi dito de manhã, um aplauso, um reconhecimento, um pagamento. Não é por isso que trabalhamos, mas é porque Deus fez coisas maravilhosas por nós. Salvação é algo maravilhoso, irmãos. Não pense jamais em salvação como algo que você merece. Algumas pessoas têm uma ideia tão errada sobre isso. Eu já vi até cristão dizendo assim: aquela pessoa era tão boa, mas tão boa. Olha, ela não reconheceu Jesus não, mas eu acho que ela está salva. Você já viu gente falando isso? Eu já vi até cristão falando isso. Ou então assim, olha, aquela pessoa ela sofreu tanto na vida dela que quando ela morrer ela vai para o céu. Né? Porque ela sofreu tanto que ela vai para o céu. Como se a salvação fosse algo assim que a gente conquista por bondade, por sofrimento, por sacrifício. Como se não fosse uma obra de Deus. Como se Jesus não precisasse ter ido para a cruz sofrer em nosso favor, não precisasse dar até a última gota do seu sangue por nós. Uma ideia completamente errada que permeia o coração de muitos e não valorizamos a salvação. Aliás, a igreja, de uma forma geral, não valoriza a salvação. Entende, irmãos? Por isso que muitos acreditam que a salvação é de levantar a mão, ir lá na frente, vou batizar, estou salvo, eu creio e tal. E aí muitos acabam acreditando que se pode perder a salvação. Porque
E quantas pessoas eu já vi levantar a mão e lá na frente batizar e depois cair no mundo, né? Porque salvação não é nada disso. Salvação é uma obra de Deus. Não é a obra que um homem faz por atitudes ou palavras, mas é uma obra que Deus realizou por nós e que nos transforma de tal maneira que a gente sai da escravidão para a liberdade, que a gente sai do peso para o leve, como foi dito hoje pela manhã. A gente transforma completamente a vida porque Deus fez algo por nós e nos tornou herdeiros de tantas dessas coisas. E uma única condição é exigida. E essa condição também não é meritória, como foi dito lá no início da mensagem: crer em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então só é requerido do homem consentir, acreditar no que Deus está dizendo, desistir de lutar, desistir de tentar por si mesmo, desistir de tentar se salvar pelos meios próprios, apenas crer que a morte de Jesus foi suficiente. Para ser herdeiro, a condição mencionada aqui em Romanos, eu vou ler lá de novo com você, voltando ao texto em Romanos, que nós estávamos lendo no capítulo 8, né? No versículo número 17, está escrito assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A condição para ser co-herdeiro é estar em Cristo, mediante Cristo. Não há outra condição para que eu me torne herdeiro. Não é por bom comportamento, não é por grandes obras que realizei, mas por estar em Cristo. E é tão importante que o texto de Paulo diz que nós nos tornamos co-herdeiros com Jesus. Jesus desceu ao nosso nível. A Bíblia diz que quando ele veio à terra, ele se esvaziou a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e esteve no nível da gente. E agora compartilha conosco dessa mesma herança, irmãos. E essa é a garantia dessa herança, porque o título de posse dessa herança está nas mãos de Cristo. Ele detém esse título de posse. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor da minha salvação. Nele reside toda a nossa confiança. A garantia dessa herança é por causa dele. E isso deve me prender ainda mais firmemente a ele. E aí está o grande ensinamento que Deus quer nos passar nesse dia. Eu não me apego a Cristo porque eu quero apenas um livramento temporário. Não há livramento que se compare à salvação. Pensa na palavra salvação. Quem precisa de salvação? Quem está perdido. Por isso muita gente diz que não precisa ser salvo. Às vezes você prega o evangelho para alguém e ela fala: eu por quê? Eu sou uma pessoa boa, eu não me considero perdida. Eu não fiz nada para ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Por que eu preciso ser salva? Será que eu sou tão ruim assim como você diz? Não, você é ruim assim como a Bíblia diz. A Bíblia diz que em nós não há justiça alguma. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Então não é o que eu acho de alguém, mas é o que Deus fala sobre a gente. Então isso é que deve ser entendido para que eu perceba a grandeza da salvação, irmãos. Salvação, eu estava perdido, é à beira do precipício, é a ponto de morrer afogado, tantos exemplos você pode dar aí, para você entender da onde Deus nos tirou. Então, esse conhecimento de nos trazer agora para perto, de nos dar herança, é isso que tem que nos apegar a Deus. A promessa do Salmo 91, todo mundo quer, não é? Que eu já citei aqui: o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Todo mundo quer isso.
A Bíblia diz também no mesmo Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e eu o colocarei a salvo. Isso é uma consequência. Mas eu não me apego a Deus para ter essa proteção. Entende isso? Porque senão seria como aquele menino jovem, né, que tem um amigo mais forte, que anda sempre com ele para ele ser protegido, né? Às vezes acontecia isso. Não, eu vou sempre andar com esse meu amigo grandão aqui, porque ele vai me proteger. Não é assim que muitos faziam antigamente? Mas não é assim que eu devo fazer em relação a Jesus. Eu não vou me apegar a Ele porque Ele me protege, mesmo estando lá a promessa. Eu não vou me apegar a Ele porque Ele vai me dar alguma coisa, porque o anjo vai trabalhar ao meu favor. Eu vou me apegar a Ele porque Ele me amou a ponto de me salvar. O amor de Cristo me constrange e me faz cada vez mais me aproximar dEle. O amor de Deus me aproxima dEle. E se cada um de nós amar a Deus de forma suficiente, nós todos vamos nos aproximar dEle. E quando todos nós nos aproximarmos dEle, que é o ponto central, sabe o que isso significa? Nós estaremos mais perto uns dos outros. Por isso é Cristo que nos une. Eu me uno a Cristo, e se todos nos unirmos a Cristo, estaremos todos pertinhos desse ponto central. Então a nossa unidade depende do quanto nós amamos a Cristo, do quanto nós nos apegamos a Ele. Então essa ciência de herança, de condição, de crença, de fé, ela deve me prender mais firmemente a Ele, para que eu saiba que eu não sou nada longe dEle. Como Ele disse aos discípulos, eu escolhi vocês, mas sem mim vocês nada podem fazer. Eu chamei vocês, eu designei para que vocês deem fruto, escolhi cada um, mas longe de mim vocês não podem fazer absolutamente nada. E aí a gente não deve se orgulhar de ter sido escolhido, não deve se orgulhar de ter sido chamado, não deve se orgulhar de ter sido designado apóstolo, pastor, ou seja lá o que for. O que a gente deve fazer é se apegar mais a Ele, como consequência natural de tão grandes benefícios que a gente não era digno de receber, e que isso nos aproxime mais e mais dele. Então, amados, saber dessa herança não é para que eu me orgulhe, não é para que eu me ache melhor do que os outros, mas é para que eu encontre motivos para estar mais perto de Deus. Que a palavra de Deus nos aproxime de Deus. E aproximados de Deus, a gente está mais perto um do outro. Quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais perto eu estiver de Deus, mais perto nós estaremos uns do outro. Dá para você entender isso? Mais próximos nós nos colocaremos, porque o nosso ponto focal comum é Jesus Cristo. Então, para você herdar, você tem que ter vida em Cristo. E uma coisa que eu lembro a você é que morto não herda nada. Né? Morto acaba deixando para os outros, porque daqui a gente não leva nada, mas para herdar tem que estar vivo, e a única maneira de eu viver é em Cristo, porque sem Ele estou morto nos meus delitos e pecados. Herança é para os vivos, os mortos não levam coisa alguma. Então uma alma morta nos delitos e pecados também não vai herdar o reino de Deus. É preciso viver em Cristo para herdar as promessas que Ele nos fez. E herança, entenda também esse conceito, não é salário, não é lucro. Você não fez por merecer. Herança é um presente. Herança é algo que eu recebo de Deus gratuitamente. Entende isso? Se alegre com isso e que isso te faça mais apegado a Deus, mais perto de Deus, mais apegado a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que você se apegue mais ao Senhor. Que você se junte mais a Ele, com gratidão, reconhecendo tanto amor, tanta graça, reconhecendo quanto você não merecia, e que isso te una mais ao Senhor. Ah, Jesus, fala ao nosso coração pelo Teu Espírito, Pai. Não são as palavras humanas que vão nos convencer, mas é o Teu Espírito que convence o homem. Teu Espírito Santo trouxe salvação,
pelo reconhecimento do Senhor. Que Ele convença nós essa noite, que às vezes lutamos pelos motivos errados, que às vezes buscamos as coisas erradas, sem lembrar de que tudo nós já recebemos do Senhor. Enche o nosso coração de gratidão, Senhor. Enche a nossa vida de louvor e de gratidão. É o que eu te peço por mim e por cada irmão. Toca nos corações com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Recebe, Senhor.